Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao nosso terceiro Formação em Rede desse ano de 2023, né? Hoje, dia 30 de novembro, já começando o tempo do Advento e falando hoje sobre comunicação, né? Falando salesianos em rede, salesianos cooperadores em rede, percorrendo distâncias com a comunicação. Hoje nós temos a alegria de ter participação especial do Padre Natália, inspetor, Padre Roberto, os nossos irmãos aí, salesianos e aspirantes que estão ingressando. Então eu vou projetar aqui o nosso material de hoje, né? Nós começamos a nossa conversa, nossa formação. Antes de mais nada, vamos pedir as luzes do Espírito Santo, né, que nos ilumine nessa noite, para os que vão estar falando aí, para que Deus nos ilumine a todos nós, no nosso entendimento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas e gozemos sempre da sua consolação. Pelo mesmo Espírito, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hamilton, pode iniciar, logo depois é a Neide, né? Vai falar primeiro. Não sou eu que inicio, não. Era a Neide, o Giovanni. A Neide, né? A Neide, exato. Vamos lá. Boa noite a todos. Para quem não me conhece ainda, eu sou Neide Araújo, sou salesiana cooperadora aqui do Centro Padre Alcides Lana de Belo Horizonte. Uma alegria poder participar dessa formação em rede. Nós vamos hoje conversar um pouquinho a respeito da mensagem do Papa Francisco para o nosso Dia Mundial das Comunicações desse ano, cujo tema é Falar com o Coração, Testemunhando a Verdade no Amor. É uma mensagem muito rica, de 5 páginas, difícil da gente selecionar o que é mais importante, porque tudo dito por ele nos toca nesta carta. Eu separei alguns itens para a gente conversar alguns tópicos a respeito dessa mensagem dele. Nos anos anteriores, nós tivemos como reflexão os verbos ir, ver e escutar. Como o próprio verbo já nos transmite, né, em si ele carrega uma ação. Então, a ação de comunicar, ela passa por esses verbos, né, como condição necessária de ir, de estar atento ao que nos rodeia, né, vendo tudo que nos rodeia, e principalmente ouvindo. Então, me passa muito, né, que essa mensagem requer de nós um despertar dos sentidos. O verbo comunicar, que conjuga tudo isso, ele vem do latim comunicare, e quer dizer tornar comum uma mensagem. E isso não é uma tarefa fácil, de falar uma única mensagem para várias pessoas que têm diversas formações, diversas culturas, então não é nada muito fácil. Mas nesse ano, com a mensagem do Papa Francisco, ele nos exorta a falar com o coração. Então, foi o coração que nos moveu a ir, ver e escutar, procurando trabalhar cada vez mais essa ação de comunicar.
Então, o coração é que nos move para essa comunicação, que deve ser cada vez mais acolhedora, aberta, para promover realmente um diálogo, uma partilha, já que nós queremos levar ao outro aquilo que nós sabemos, isso tem que ser feito de uma maneira cordial, né? E cordis é coração. Então, está extremamente relacionado com o tema que ele propõe para a gente. O que seria muito importante de refletir? Nós não devemos ter medo de proclamar a verdade na comunicação. A verdade, muitas vezes, ela pode incomodar. Tem um ditado antigo, pelo menos em Minas Gerais se fala muito, né? A verdade dói. Às vezes as mães falam isso para a gente, né? Quando tem que dar uma orientação mais firme, mais dura, a verdade dói. No sentido de que ela nos incomoda a mudar, né, de vida, às vezes fazer uma coisa mais correta do que vínhamos fazendo antes, mas não ter medo, fazer isso de uma maneira amorosa, com respeito, com paixão, se colocando muitas vezes no lugar do outro, tirando de nós os julgamentos, né? Para que a comunicação seja efetiva, eu tenho que entender o outro. Às vezes nós vamos, né, para uma reunião, para uma palestra, um pouco armados, né? Quem que vai falar é o fulano, não gosto dele, tem um jeito assim, um jeito assado de falar, né? Então, assim, nos livrarmos de todos os preconceitos, dos pré-julgamentos, e estar abertos, para que então nós possamos criar uma sintonia. É só essa sintonia que vai mover os nossos corações, de maneira que o que um fale seja realmente escutado pelo outro. E isso vai criar o que ele chama de milagre do encontro, né? De acolher as fragilidades dos outros com todo o respeito. Na carta, ele traz para a gente uma menção àquela passagem do Evangelho que Jesus fala que conhecemos a árvore, os frutos pela árvore, né? Então, de igual modo, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o que é bom. Então, nós falamos daquilo que o nosso coração está cheio. Então, é nesse sentido também que a gente deve buscar fazer a comunicação. No próximo slide, a gente vai continuar vendo alguns trechinhos a respeito da mensagem do Papa Francisco. A comunicação cordial. Então, ele lembra também a passagem dos discípulos de Emaús, né, logo após a morte de Jesus, que os discípulos iam tristes, né, sem saber o que fazer, pensando naquilo tudo que tinha acontecido, e Jesus os acompanha pelo caminho, né, sem chamar a atenção, mas caminhando junto com eles, entendendo as dores, as dificuldades. Então, é um caminho feito com o coração. Até que eles chegam ao ponto de dizer, não é que o que ele dizia para nós aquecia o nosso coração, abrasava o nosso coração? Então, é aquela fala que toca. Outra questão importante nessa questão da comunicação cordial passa também por nós pensarmos muito naquilo que nós vamos falar. É a questão da língua, né? Segurar um pouco a língua da gente do mal, para se preservar, né? De não dizer aquilo que vai machucar o outro, que vai intoxicar as relações, porque um dos pilares da comunicação é estabelecer os relacionamentos. E para que eles sejam efetivos, né, duradouros, a comunicação é fundamental. Então, a comunicação de coração a coração seria amar o outro para conseguir chegar ao seu coração. O que seria isso na prática, né? Tem nessa mensagem um exemplo de referência de São Francisco de Sales, que era conhecido como Santo da Ternura. Porque o que ele falava, até mesmo a quem se opunha a ele, era de uma maneira doce, né, que conseguia fazer com que as pessoas mudassem o pensamento, que conseguissem fazer coisas
realmente corretas. Então, nós somos aquilo que comunicamos. Esse falar com o coração também passa no processo sinodal que a igreja vive hoje. E nessa mensagem, o Papa nos exorta muito a escutar o outro, mas também a nos escutar. O que seria isso, né? Seria estar atento, porque às vezes a gente até pergunta para o outro, como você está? Tudo bem? Mas no fundo não está nem interessado em saber, né? O outro disse, mas você não ouviu. Ou às vezes também algo que você quer passar e não tem a certeza se é aquilo que está sendo comunicado. Então, esse escutar a si mesmo e escutar ao outro faz parte desse processo. Principalmente para a gente que vive, né, em comunhão, em comunidade, isso é muito importante. E uma das bases, né, que nós também devemos ter como referência é essa humildade de ouvir. Ninguém sabe tudo, né, nós podemos aprender sempre a cada dia, então isso faz parte do processo da comunicação também. Lembrando sempre, né, que essa comunicação que nós fazemos, ela deve ter como centro principal Deus e o próximo, que é essa mensagem principal que nós queremos comunicar. Então, encerrando um pouco, né, esses tópicos essenciais dessa mensagem, Papa Francisco nos exorta muito nesse mundo de guerras, né, de desunião, de desarmonia, a nós termos um compromisso com a paz. Uma linguagem que seja realmente mais humana, que vença as diferenças, que atinja o coração dos outros. Encerrando, tem uma citação muito interessante que ele fala assim: do coração brotam as palavras certas para dissipar as sombras do mundo fechado e dividido, e construir uma civilização melhor do que aquela que recebemos. Então, tudo que nós fazemos no final das contas, né, da caminhada, deve chegar a esse objetivo. Então, em síntese, né, o que a comunicação do Papa Francisco nos exorta é realmente a chegar ao coração do outro com aquilo que nós queremos comunicar, né, nos entendendo como irmãos, numa docilidade no falar. Seria uma comunicação cada vez mais humana, né, para manter os relacionamentos, a harmonia, e nada de guerras, né, que é um mundo que a gente vive muito hoje e que parece que toda comunicação gera um conflito. Então, seria um pouco essa mensagem que ele nos traz, para que a nossa comunicação seja mais verdadeira e mais amorosa. Muito bem, então, depois dessa introdução maravilhosa, a gente pode continuar essa nossa formação olhando um pouco mais sobre o nosso próprio carisma, né? De onde nós viemos, né? Primeiro de Deus, depois ressuscitamos junto com Jesus Cristo, depois nós tivemos diversos exemplos de santidade, e para a nossa família salesiana, o nosso grande exemplo de santidade, Dom Bosco. Então, como que a gente pode entender a comunicação em rede por meio de um olhar salesiano, por meio de um olhar que vem de Dom Bosco? E daí eu queria pedir, assim, para que todos vocês fechassem os olhos, volta um pouquinho, fechassem os olhos rapidamente, não vai ser muito tempo não, mas eu queria que, enquanto vocês estivessem com os olhos fechados, vocês pensassem nas imagens de Dom Bosco. O que vem à cabeça de vocês quando vocês fecham os olhos e pensam nas imagens de Dom Bosco? Como é essa imagem de Dom Bosco? E aí eu vou tentar fazer uma mágica aqui, né? Vamos ver se essa mágica vai funcionar. É mais do que uma mágica, que na verdade é um exercício de telepatia. Eu estou tentando adivinhar o que vocês estão
pensando nesse momento, eu vou pedir então que o Samuel passe a imagem, e eu quero saber se eu acertei algumas dessas imagens. Veio à cabeça de vocês, por exemplo, a imagem que está aqui na tela? Dom Bosco brincando de se equilibrar junto com as crianças, enquanto ele era criança ainda. Podemos ir para frente, Samuel, por favor. Veio, por acaso, à mente de vocês a imagem de Dom Bosco brincando de fazer malabares junto com as crianças? Vamos passando. Malabares, equilibrismo, né? Podemos passar, Samuel, até o final desse slide. Veio, por exemplo, à cabeça de vocês a imagem de Dom Bosco, que era um grande escritor e comunicador, que era um grande promotor da comunicação e da imprensa, né, por meio, por exemplo, da tipografia. Então, aqui uma imagem da tipografia em Valdoco. Podemos ir para frente. De Dom Bosco, que se comunicava com os jovens, né, no meio daquela Itália extremamente afetada por uma série de crises econômicas, políticas. Espero ter acertado. Obviamente, isso não é mágica, não é telepatia, isso simplesmente é o fato de nós conhecermos de onde nós viemos, né? Dom Bosco, de fato, era esta pessoa, um comunicador desde a sua juventude, né? Dom Bosco, criança, jovem ali, criança, adolescente, cativava os outros meninos por meio de mágicas, equilibrismo, malabarismo, e depois comunicava sobre Deus. Estou utilizando a palavra comunicar com um propósito específico, mas espalhava a verdade, né? Que a gente já pega a primeira referência da carta que foi apresentada pela Neide. Comunicava a verdade por meio de diversas estratégias. Obviamente que isso não se perdeu ao longo do tempo, e Dom Bosco, então, começou a utilizar essas estratégias de comunicação de diversas maneiras. Por meio de diversas cartas que circulavam entre Podemos manter lá por enquanto. Diversas cartas que circulavam por meio da família salesiana, que depois originou o Boletim Salesiano, né? Desculpa, que originou a estreia e que também depois serviu como inspiração para o Boletim Salesiano. Foi um grande promotor da imprensa impressa, né? De fato. E, obviamente, se comunicava com a juventude de uma forma que a gente entende porque conhece, mas de fato é uma coisa divina, né? É um dom que vem de Deus. A capacidade que Dom Bosco tinha de se comunicar com aqueles meninos era uma capacidade que só podia ter vindo de Deus. E aí nós voltamos às referências que a Neide nos apresentou, por que não é difícil de entender? Porque ele, de fato, falava com o coração. E quando a gente fala com o coração, a gente é capaz de se comunicar de forma muito estreita, né? A gente consegue estabelecer relações muito íntimas, porque nós estamos de coração aberto, porque nós estamos nos comunicando sem julgamento, porque nós estamos praticando a escuta ativa. A escuta ativa é uma escuta com um real interesse no que o outro tem para falar. Tá? E mais, né? Ainda uma referência à Carta do Papa que foi muito bem apresentada pela Neide. Uma comunicação em sintonia. Dom Bosco sabia dos seus objetivos, ele queria ir muito mais além do que Valdoco, ele queria muito além de Turim, ele queria além da Itália, ele queria espalhar a palavra de Deus por meio do carisma salesiano pelo mundo inteiro. E ele sabia que a única forma disso chegar ao mundo inteiro da mesma forma, com o mesmo carisma, com a mesma raiz, era por meio de uma comunicação muito bem feita. Então, ele espalhava as suas cartas, fazendo com que a mesma mensagem chegasse a todas as partes do mundo.
Agora sim a gente pode passar, Samuel, por favor. Então, como resumo, né, de tudo isso, do que nós podemos ver até agora, alguns pontos que nós podemos refletir sobre a comunicação que nós precisamos fazer enquanto católicos, enquanto salesianos. Bom, primeiro que a comunicação é um corpo único, ela precisa, de fato, promover a sintonia. Se a gente pensar, por exemplo, na nossa província, nós precisamos promover a comunicação para que a gente fale a mesma língua. Nós não podemos estar, por exemplo, com um centro local em Belo Horizonte fazendo um tipo de formação e o centro local no Rio de Janeiro fazendo um outro tipo completamente diferente. Então, a comunicação entra muito nesse sentido. Depois, Dom Bosco era extremamente original. Nós vimos ali por meio daquelas imagens o quanto de originalidade tinha nas ações de Dom Bosco. Se nós pensarmos na imprensa impressa, nas cartas, eram coisas extremamente disruptivas, originais. Dom Bosco foi muito além do seu tempo. E nós hoje também precisamos ser. Precisamos ser originais, nós precisamos utilizar das tecnologias que estão aí disponíveis para que a gente consiga atingir o objetivo, que é evangelizar, que é propagar a verdade como ela tem que ser dita, assim como o Papa nos passou e como a Neide nos lembrou. Depois, claro, nós precisamos criar relações que sejam afetivas. Não é possível construir uma verdadeira unidade com uma relação que é superficial. Ela precisa ser uma relação afetiva, ela precisa estabelecer uma relação que seja de fato íntima, no qual as duas pessoas ou as diversas pessoas envolvidas tenham muita liberdade para se expressar e para escutar o que o outro pode proporcionar. Depois, uma palavra-chave, digamos assim, que é muito comum entre nós, que é a promoção do protagonismo juvenil. Nós não podemos simplesmente achar que a comunicação ela é unilateral, que nós estamos na posição de saber o que precisa ser dito e simplesmente colocar para fora e esperar que a juventude acate de qualquer forma. A promoção do protagonismo juvenil é justamente a construção em conjunto. Nós podemos colocar algumas coisas nessa comunicação, a gente precisa escutar, escutativa, e em conjunto com a família salesiana, com a juventude, com a igreja do mundo inteiro, construir um caminho que seja um caminho que leve, de fato, à verdade. Então, os jovens, eles têm que ser ativos, precisam ser atores desse processo. E, por fim, obviamente, é necessário abrir portas e janelas para uma vida espiritual rica e alegre. A juventude é isso, a juventude é uma vida espiritual rica e alegre. A gente viu nas imagens de Dom Bosco, eu tenho certeza que vieram diversas imagens, quando nós fechamos os olhos e pensamos na imagem de Dom Bosco, nós pensávamos em uma espiritualidade alegre. E o carisma salesiano é isso, é uma espiritualidade alegre, rica, fundamentada, obviamente, na igreja, que é o nosso pilar, nas orientações do nosso Papa, mas nós não podemos ser pessoas frias, nós somos alegres e ricos. Então, eu espero que a gente possa seguir Dom Bosco, por meio das orientações da igreja, que vem por meio do nosso Papa, mas que nós possamos colocar em prática por meio do carisma salesiano com a visão de Dom Bosco. Muito bem. Então, para quem chegou um pouco depois, boa noite a todos, Continuando aqui a nossa fala, nós temos hoje como base da nossa formação 2 documentos que estão disponíveis também na pasta, na pasta dessa formação, que a gente reposta amanhã novamente no grupo. É a Carta do Papa para o Dia Mundial das Comunicações, celebrado na Ascensão do Senhor, em maio,
e o documento Caminhar com os Jovens numa Cultura Digital, do Dicastério para a Comunicação dos Salesianos de Dom Bosco, né, que é esse que nós estamos agora, o Giovanni iniciou, e eu vou dar continuidade aqui. Eu fiz alguns grifos aí nessa página 11, depois quem quiser ler o documento na íntegra também, né, para a gente refletir, então, seguir com a nossa reflexão. Em primeiro lugar, comunicar significa reler o carisma salesiano. A Associação dos Salesianos Cooperadores está vivendo um triênio de preparação para o seu Sesc Centenário, celebrar os 150 anos de fundação, né? Então, este primeiro ano do triênio é o verbo recordar, né? Voltar às origens. Então, aqui também está o sentido do reler. Nós precisamos sempre parar onde estamos, avaliar o que estamos fazendo e voltar às origens, ver se a gente está sendo fiel à nossa origem. E como é uma releitura, cada vez que a gente lê novamente um texto, lê novamente um livro, a gente vai ter uma visão diferente. A gente vai ter uma ótica diferente para aquilo que a gente está lendo. A gente vai entender Dom Bosco, enxergar a salesianidade de um ponto de vista diferente. E sempre um ponto de vista à frente dos nossos tempos. Como esse grifo, esse primeiro ponto aí diz, adotando os óculos da contemporaneidade. A gente precisa pensar nos dias de hoje, na realidade de hoje, como Dom Bosco pensar à frente dos nossos tempos, nos antecipar, ser proativos, né? Pensar no que vem lá na frente, pensar nos perigos e nas oportunidades que o futuro nos oferece. Em segundo lugar, né, ter uma decisão clara de seguir um itinerário de formação contínua. Essa última semana de novembro tem sido uma semana muito rica para a província de Belo Horizonte. Nós estamos terminando aqui com formação em rede, 2 eventos, né, concluindo 2 eventos muito importantes para a formação. Na terça-feira, nós tivemos uma primeira reunião da Comissão Provincial de Formação. Então, a nossa preocupação é adaptar o plano da região Brasil para a realidade da nossa província, ou seja, a nossa decisão de optar sempre pela formação, a formação contínua. Ela é inicial para aqueles que estão chegando agora, como nós temos aqui, né, aspirantes lá de Itaúna, talvez de outros lugares que eu não tenha visto aqui na nossa chamada, né? A formação permanente e contínua, né? Então, a formação, ela é sempre uma forma de semear o carisma no nosso coração. Comunicar é coisa do coração. Relendo Dom Bosco, né, como educar é coisa do coração, comunicar também é tornar comum a palavra de Deus, é tornar comum as boas notícias do nosso tempo também, né? Então, que a gente sempre tome essa decisão por um itinerário. Estamos no caminho, estamos sempre a caminho, né? A caminho do reino de Deus, a caminho dos céus, a caminho do paraíso que Dom Bosco nos pediu, que diz que nos esperaria lá, né? Estamos a caminho, estamos sempre caminhando, sempre buscando melhorar aquilo que nós estamos fazendo, né? Como salesianos. Em terceiro lugar, almejar é o conhecimento dos valores do mundo em que vivemos a partir da perspectiva evangélica. Nós não podemos fechar os olhos para a realidade do nosso tempo. Uma partilha breve, rápida. Esse ano eu tive uma alegria, né? Há 15 dias atrás eu tive uma alegria muito rápida, aliás, uma alegria muito grande, né? Na verdade, de reencontrar um ex-aluno franciscano que está às vésperas de ser ordenado diácono, né? Ele falava sobre a Eucaristia e falando sobre os desafios da igreja se abrir para as realidades do nosso tempo. Como é difícil as nossas comunidades acolherem as realidades do nosso tempo, muitas vezes esbarrando não no magistério da igreja,
não na doutrina da igreja, mas esbarrando no preconceito. O salesiano não pode se esconder atrás de um preconceito, tem que se abrir, tem que estar de coração aberto para a realidade do nosso tempo. Assim como Dom Bosco, não é aceitar aquilo que vai contra aquilo que nós cremos, a nossa doutrina, mas acolher no sentido de melhor orientar aquela realidade ali. Em seguida, o desafio da comunicação é parte fundamental do mundo dos jovens, da cultura e da sociedade. Hoje se fala tanto de comunicação, se fala tanto de redes sociais, e hoje eu tenho a alegria de ter o Padre Roberto aqui conosco, né? O Padre Roberto, eu estive com ele por quase 5 anos aqui na Paróquia São João Bosco, e nós juntos aprendemos muito, né? Ensinamos um para o outro, aprendemos com as realidades aqui da nossa presença em São João del Rei. A comunicação, né? No tempo da pandemia, no último ano que ele esteve aqui conosco, nós tivemos o desafio, o recurso que nós tínhamos de fundar um estúdio, né, para a transmissão das missas do Santuário de São João Bosco. Então, que tempo rico de aprendizado, que tempo maravilhoso de poder vivenciar a nossa vocação de cristãos e comunicadores. Todos nós somos comunicadores, somos evangelizadores, especialmente da juventude. Então, o desafio da comunicação é parte fundamental. O jovem gosta de rede social, ele está na rede social, mas a grande preocupação não é, em primeiro lugar, a rede social. Eu, como um comunicador aprendiz, digo isso, que, em primeiro lugar, a preocupação é com a cultura do encontro, né? Com a cultura do encontro, como o Papa Francisco nos relembrou em anos anteriores na mensagem do Dia das Comunicações. A primeira comunicação é a comunicação com quem está ao meu lado. A comunicação que às vezes não usa palavras, como dizia São Francisco de Assis, né? Pregue o evangelho, se necessário, use palavras. Então, que sabedoria de vida a gente poder entender isso, que a comunicação ela vai para muito mais do que usar palavras, usar imagens. Ela vai num gesto, ela vai num passo em direção ao outro, em direção ao jovem, né? Então, a gente precisa também estar fundamentados no Evangelho, com uma visão evangélica, com uma ótica da contemporaneidade, mas não esquecer da cultura que nós estamos, da sociedade que nós vivemos, por mais adoecida que ela esteja, a gente precisa estar aberto às realidades do nosso tempo. E nesse tópico aí, né, finalizando este tópico, o último grifo que eu destaco aqui, em um mundo de grandes mudanças sociais, culturais e religiosas, é muito importante abrir-nos à escuta, ao diálogo e ao discernimento. A comunicação, ela passa pela escuta em primeiro lugar. Então, a gente comunicador quer, em primeiro lugar, falar, acender as luzes, aparecer, muitas vezes, quantos exemplos vocês não vêm à mente de vocês na paróquia, nas comunidades de vocês, de comunicadores que buscam, em primeiro lugar, o holofote. E não, o primeiro lugar do comunicador, e aqui eu cito o Padre Zezinho também, que é uma referência muito cara para os comunicadores católicos, brasileiros sobretudo, mas do mundo católico como um todo, escutar, em primeiro lugar, escutar a palavra de Deus, escutar o outro, escutar o meu irmão, escutar o jovem nos pátios, né, da nossa vida aí. Aberto ao diálogo, depois que eu escuto o outro, aí eu tenho o direito e a oportunidade de falar com mais sabedoria. E o discernimento é um processo que muitas vezes acontece internamente na nossa mente. Eu vou discernir
pensando, né, naquilo que está acontecendo, naquilo que está acontecendo à minha volta, naquilo que está acontecendo com o jovem ali, né, e que a gente possa, nessa comunicação conosco mesmo, ter a sabedoria de tomar a melhor decisão. Para frente, Samuel, segundo. Oi, pois não? eu acho que tem alguém pedindo para entrar aí. Eu acho que você não está conseguindo ver, né? Não, eu estou vendo, sim. Estou É, vendo a Raquel, né? Todo mundo que tem aparecido que bipa aqui para mim, eu estou aceitando. Né? Não sei se, às vezes ela pode ter tentado entrar no momento que eu estava, né, lendo o slide aqui, não me atentei, mas eu tô atento aqui tá bom. Não, é que às vezes a gente está com a tela e não quem consegue. justamente quem toca a campainha aqui, eu tô atento ao bip. Vamos ver se deu certo. A Rosário colocou aí, ó. Deu certo a Raquel ingressar. Bem-vinda, Raquel. E aí, pessoal, num segundo tópico, eu quis destacar unicamente essa expressão que o reitor maior cardeal Artime, né, nos trouxe em resposta ao capítulo geral 28 dos Salesianos de Dom Bosco. Viver o sacramento salesiano da presença. A gente às vezes toma um certo espantamento quando fala sacramento salesiano, né? Os salesianos agora estão monopolizando os sacramentos, existe um oitavo sacramento, né? Enfim, o que significa isso? Vamos ler com calma e vamos entender, né, qual seria o sentido dessa questão. O sacramento, segundo o catecismo da Igreja Católica, é o sinal da presença viva de Deus na nossa vida. Todos os sacramentos, né, da Igreja é um sinal de Deus na nossa vida. Então, o sacramento salesiano é, por excelência, nós, como salesianos de Dom Bosco, como salesianos cooperadores, como salesianos de Dom Bosco, filhos de Maria Auxiliadora, enfim, como membros dessa grande família de Dom Bosco, sermos sinal de Cristo ressuscitado aos jovens. E a presença que é algo, eu costumo dizer aqui, principalmente em formação de educadores, né? Quando a gente tem a oportunidade para falar aos educadores. A presença salesiana, ela não é aquela presença no pátio, aquela presença desatenta, só estar ali de corpo presente. É estar de alma presente. É estar por inteiro presente ali à disposição do jovem. Então, assim como Cristo se entregou por inteiro na Eucaristia, a gente também tem que se entregar por inteiro aos jovens, nesse sacramento salesiano. De forma mais aberta, assim, eu costumo dizer, né? Tá no pátio com o jovem ali, não é estar olhando para o celular. Aliás, o celular nem pode aparecer no pátio. Guarda o celular em casa. Esquece ele em casa. Não pode haver nenhuma distração, né? Não deve haver nenhuma distração para que o salesiano esteja realmente presente para o jovem por completo, por inteiro, não só a sua atenção, mas também a sua escuta, a sua palavra amiga, o seu entrar no mundo do outro, entrar no mundo do jovem, como dizia Dom Bosco, né? Precisa entrar naquilo que o jovem gosta de fazer. Se eu quero cativar o jovem, eu tenho que estar, né, também entrar no mundo dele. Então, que a gente saiba vivenciar esse sacramento, que a gente seja esse sinal vivo do Cristo que ama o jovem, que ama as pessoas, ama as famílias, as classes populares, as crianças, ama a igreja, né, como seu corpo místico, e um sinal também de Dom Bosco, né, um sinal da presença salesiana, desse carisma tão caro a nós, tão marcante na vida da igreja. Agora eu passo a palavra ao Emanuel, né, Manuel e a Suzy, que vão seguir com a nossa fala, com a nossa formação.
Boa noite a todos. Eu vou me apresentar aqui. Para quem não me conhece ainda, né? Sou Emanuel, marido da Suzy. Nós somos de Itaúna. Estamos fazendo a formação de um centro local aqui em Itaúna, que se chama Beata Isabel Cristina. E hoje o Samuel nos convidou para falar sobre um tema. Esse tema é Maria, o exemplo de comunicadora para o mundo digital. E, primeiramente, eu gostaria de falar nessa passagem aqui de Lucas, a comunicação de Maria com o anjo e com Deus. A resposta, o sim dela para com o Senhor. É o sim também que a gente dá todo dia como cooperador salesiano. E nas palavras dela, ao aceitar ser mãe do nosso Senhor, ela fala: eis aqui a serva do Senhor. Ela já assume para si toda aquela fé para nos salvar com seu filho. E Maria, exemplo, né, com as passagens bíblicas que a gente estuda sobre ela, é uma comunicadora simples e eficaz. A sua linguagem de despertar e levar a mensagem do seu filho para os apóstolos, para todas as pessoas, é muito eficaz e simples. É uma linguagem que todo mundo entende. Me remete aqui agora também às bodas de Caná, que logo aquele evento, aquele casamento, aquele sacramento, ela fala com Jesus: eles não têm mais vinho. É a comunicação da mãe com Jesus. E Jesus, ainda falando que não estava pronto, acaba obedecendo também a palavra da comunicadora, a da mãe incentivando ao seu filho levar a missão dele também à frente. Que o faz falar, façam que faz ela falar também às pessoas ali naquela reunião, naquele momento de alegria. Façam tudo o que ele vos disser. É uma comunicação simples e eficaz, que todas as pessoas ali naquele momento servem a Jesus fazendo as talhas, né? Fazendo o milagre da água para o vinho. E às vezes a gente pergunta também, usa a figura do vinho por analogia, nas nossas comunicações como província, como por centros locais, como um todo, o que está faltando? Qual vinho está faltando na nossa comunicação? É uma pergunta que a gente faz também diariamente quando a gente vai conversar na comunicação e as suas também. Chegar aquela mensagem tem que ser clara, tem que ser eficaz e simples em todos os centros locais, para a gente falar com unidade. Se é um só corpo falando tem o mesmo princípio. E outra pergunta: como anda a minha maneira de comunicar? O que eu tenho comunicado? A província tem feito com a comunicação justamente isso, integrar mais os centros locais. Nós somos uma província que tem 6 estados do Distrito Federal. Então, estreitar os laços através da comunicação, saber a realidade de cada centro, justamente com a formação agora, unindo forças, a gente vai saber o que aquele centro local precisa, o que nós precisamos fazer para ajudar, e levando também a comunicação até eles. Maria, por si só, o aspecto mariano, né, a figura mariana para nós, Dom Bosco nos deu uma protetora. Logo na formação da família salesiana, invocou a Nossa Senhora Auxiliadora dos cristãos, justamente para auxiliar auxiliar e proteger toda a família salesiana. E é uma figura
que nós temos devoção, principalmente porque ao jovem, igual o Samuel estava falando, hoje no mundo digital a informação é muito rápida. Várias partes do mundo se interagem pelo meio digital. A gente tem muita informação. A gente tem que ter formação para esses jovens. E uma maneira mais certa de chegar nos jovens hoje é pelo mundo digital. Eu vou passar para a Suzy aqui agora, gente. Obrigado. Então, continuando, né, essa reflexão, gostaria que vocês prestassem atenção nessa imagem de Maria, que ela é a imagem, né, de Nossa Senhora da Comunicação. E ela levanta o Filho Jesus. Então, nisso, ela já nos ensina, né, que o comunicador não é ele que tem que aparecer. Quem tem que aparecer é Jesus, né? Então, ela levanta, acho essa imagem belíssima, ela levanta Jesus, né, o menino Jesus bem no alto, para dizer, olha, vamos fixar os olhos nele, não é em mim, né? E assim também para nós, esse exemplo de Maria, como aquela que soube se colocar no seu lugar, assim também nós, como comunicadores, como salesianos cooperadores, nos colocar no nosso lugar. As pessoas não têm que olhar para o nosso dedo, eles têm que olhar para onde nós estamos apontando, né? Que é para Jesus, sempre. Vamos continuar? Samuel, passa para nós, por favor, o slide. E aqui nós colocamos 2 pontos de Maria como comunicadora. A Maria que vai de encontro, né, o verdadeiro comunicador, ele vai de encontro, ele não vai ficar esperando o jovem vir até nós, mas ele sai. E a gente vê pela nossa experiência aqui que nós temos vivenciado no nosso oratório, enquanto você não vai na casa do menino, enquanto você não vivencia, come um pouquinho do sal junto com ele, a gente não compreende as atitudes, as reações daquele menino. E Maria soube fazer isso muito bem, né? Ela foi ao encontro de sua prima. E ela não foi lá pensando, né? Não, eu vou lá falar com ela que eu tô grávida. Não, ela foi lá, foi para servir. E assim também nos ensina que essa comunicação, quando a gente se coloca, né, em missão, nós não vamos lá para falar das nossas queixas, ou para nos realizar no sentido de eu sou uma pessoa carente, eu vou entrar nisso aqui para me realizar. Não. Aqui não tem espaço para isso, né? O comunicador, ele vai de encontro ao outro para servir. Só por isso. Para servir. Servir para quê? Para levar até Jesus. Então, a comunicação eficaz é aquela que é capaz de, antes de tudo, ouvir e depois anunciar. Né? Ouvir, porque às vezes o comunicar, às vezes a gente acha que é falar, né? Como já foi bem colocado aqui. E nem sempre. Nem sempre. Às vezes o comunicar é você ouvir e ouvir. Né? Às vezes a pessoa só quer conversar, não quer falar nada. Né? E aí, nós vamos para uma outra imagem, já indo para o finalzinho, né, da nossa parte, que é o sonho dos 9 anos, que a gente não pode jamais esquecer, né, que logo durante esse sonho, Dom Bosco, quando está lá, né, diante do homem, Jesus, com o rosto luminoso, Jesus diz para ele, né, eu te darei a mestra. Olha a mestra da comunicação aqui novamente. Foi ela quem tudo ensinou a Dom Bosco. E ele fala isso no fim da obra, né? Foi ela quem tudo fez. E é ela que o orienta ao ponto dele poder ser chamado de sábio. Né? E aí, nós colocamos aqui como um ponto final a importância da informação, mas a informação com sabedoria. O Manuel já pontuou isso aqui, já teve algumas pontuações nesse sentido. A informação e a comunicação, elas estão chegando a rodo, né? Como se diz em Minas. Mas, o que a gente percebe hoje? Se tem muita informação, muita comunicação,
mas pouca sabedoria. Então, peçamos a Maria, ela que é mestra da comunicação, ela que é nosso auxílio na nossa comunicação no dia a dia, que nos ensine a comunicar. Comunicar o quê? A presença de Jesus. Que quando nos comunicarmos com o outro perceba através de nós a presença de Deus. É o único motivo pelo qual a gente faz as nossas promessas, né? Viver e estar na presença de Deus. E é isso que a gente queria passar para vocês, sobre Nossa Senhora, sobre essa mestra da nossa comunicação. Muito bem, Muito agora bem. nós temos a fala do Hamilton. O inspetor pediu a palavra. Sí, só para me despedir, porque tenho que fazer presença na Casa de Saúde. Encontrei muito bonita essa pergunta: que vinho falta na nossa comunicação? Eu encontrei de manhã, estava lendo uma coisa, uma frase: falar bem sempre das pessoas e não falar mal. De São João Crisóstomo. Faça um jejum de não dizer nada que faça mal ao outro. Não adianta comer a Eucaristia com tua boca se você depois devora com a sua língua o seu irmão. É bonito. Gostei muito dessa frase, que seja o vinho da nossa comunicação. Obrigado, desculpe que, senão os doentes vêm todos aqui para o meu escritório agora. Boa noite, boa noite. Boa noite, Padre Natália. Muito obrigado pela presença. Nós contamos sempre com o apoio do senhor. Muito bem, pessoal. Boa noite para todo mundo. Será que eu preciso me apresentar? Acho que sim, né? Eu sou o Hamilton, salesiano cooperador aqui de Belo Horizonte, e atualmente estamos aí junto com o Conselho Provincial, ajudando aí na condução dos nossos trabalhos provinciais, né? Na verdade, todo mundo aí tá... Diga, Samuel. Na verdade, seu nome é Congresso Nacional de 2024, viu? Todo mundo está lendo. O negócio não é marketing, a Rosário não chegou fazendo marketing da loja, então estou fazendo marketing do nosso congresso, ora. Está todo mundo lembrado que em julho do ano que vem nós estamos juntos aqui em BH, né? Muito bom, isso aí. Pessoal, eu estou assim, muito feliz, né, pela presença assim, do nosso grupo aqui nessa formação, principalmente por causa dos nossos convidados, né, da família salesiana. Esteve aí o Padre Natália com a gente, teve que sair agora, Padre Roberto, Irmã Maria de Nazaré, né, nossa delegada para as Filhas de Maria Auxiliadora. Temos também o nosso presidente da Associação dos Ex-Alunos, né, o Bernardo está aí com a gente. Muito obrigado pela presença. E a gente está muito feliz, né, com todos os nossos salesianos cooperadores que estamos aqui juntos nessa formação. E esse primeiro slide, né, que eu tinha separado para vocês aí, você pode passar para o segundo de uma vez, Samuel, porque ele foi muito bem trabalhado tanto pela Leide, quanto pelo Giovanni, quanto por você, né? Então, Samuel e Suzy também, Emanuel e Suzy, então a gente já pegou a tônica dessa mensagem do Papa Francisco, né? Essa tônica maravilhosa que é comunicar com o coração. Então, a função, né, de nós, todos comunicadores, é falar daquilo que está cheio no nosso coração, realmente. E se a gente não fala com o coração, a gente não está exercendo nessa arte de bem comunicar, né? Reproduz para nós o segundo slide, Samuel, por favor. Eu estou tentando reproduzir aqui, deixa eu ver. Você só um momentinho. Aí, chegou. Não, chegou? Ah, tá. Chegou, está aqui. Então tá bom.
Pode aumentar também, porque... eu vou projetar de novo, então. Na taça. É porque se for na taça, ele fica pequenininho. Só um momentinho. Não, tudo bem, sem problema. Mas o que é que ocorre, gente? Que a comunicação na nossa província, ela é de fundamental importância, né? E graças a Deus nós nos atinamos para essa grande importância que tem, né, a arte de comunicar. E eu acho que há tempo, né, de privilegiar essa importância, a gente deu um tique assim e criamos essa equipe, né, de comunicação provincial, né, que os meninos aí que falaram fazem parte, e tem mais o Sandro, lá de Niterói, e tem mais a Juliana, aqui de Belo Horizonte, e tem mais a Ercília, lá do Núcleo Bandeirantes, e tem mais gente nova que vai entrar daqui a pouco, né? Então, essa equipe maravilhosa está passando para a gente essa formação a respeito da comunicação, e é quem está movimentando a nossa província em relação aos nossos comunicados, né, aos nossos avisos, aos nossos, a nossa propaganda provincial, ou seja, aquilo que a gente faz, né, nos nossos centros. Não sei se todo mundo já teve a oportunidade de acompanhar nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no site da província, né, nos grupos de WhatsApp, sempre tem o dedinho da comunicação aí promovendo tudo aquilo que os nossos centros fazem. E como vocês, né, já sabem, nossa província é gigante. Olha aí para você ver, para vocês verem nessa imagem, né? Tocantins, Goiás, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Então, são estados assim enormes, além do... Né, e tem esse quadradinho aí no meio ainda, que é o Distrito Federal, que é também uma fonte muito rica para nós, né? Principalmente porque nós temos lá o Núcleo Bandeirantes e a Ceilândia, 2 centros assim maravilhosos, né? Que nós vamos... Muito bem, Roberto, bate palma mesmo. Seu povo é muito bom. E aí nós vamos nos esforçar mais enquanto província, enquanto centros locais, para ajudar, né, esses centros mais que estão encontrando mais dificuldade, como é o caso da Ceilândia, né? Nós tivemos encontros com o pessoal de lá virtuais, tivemos formação, a Rose participou, agora hoje a Inês está aí, né? E a gente tem assim a obrigação, enquanto província, de ajudar a esses centros que estão passando mais dificuldades. Mas isso aí é uma conversa que a gente vai levar no dia a dia. Agora, eu coloquei aí para vocês, só para vocês terem uma ideia, né? Nós estamos com 18 centros, que são esses em negrito, né? E esses 2 verdinhos, Itaúna e Palmas, né, estão em formação. Em Itaúna, nós temos lá a Suzy mais o Emanuel, que são os salesianos cooperadores presentes, e mais 8 aspirantes, né, pessoal? É isso mesmo, Suzy? Emanuel? Hoje, 6. Tem 2 pessoas que nós vamos conversar segunda-feira. Perfeito. Olha para vocês ver que bênção. E lá em Palmas, né? Infelizmente, hoje não tem ninguém aí de lá, mas a gente está com os aspirantes lá. Tem um grupo bom de aspirantes, me parece que são 8 ou 10, né, Samuel? São 10. São 10 aspirantes, que, inclusive, no encontro da AJS agora, que teve aqui em Belo Horizonte, eu encontrei com a Gisele, que é uma educadora lá da presença de Salesiana de Palmas, né, que trabalha com os jovens, que trabalha lá com a AJS e é aspirante a Salesiana Cooperadora. E ela me falou que eles estão lá esperando a formação, ávidos para poder aprender, para poder fazer promessa e movimentar o grupo. E isso é muito legal. Então, são esses 20 grupos, né, 20 centros já encaminhados, 18 funcionando e 2 aí encaminhados, e mais 8 que estão aí em vermelho. Ó, essas cidades todas têm uma veia de salesiano cooperador, né? Em Juiz de Fora, nós temos lá o Paulo. É Paulo? Não. O Rodolfo. Rodolfo. Rodolfo, que ainda é aspirante, se Deus quiser, vai fazer promessa agora
provavelmente em janeiro, não sei, né? Vamos agendar com a Natália. Isso. Rodolfo, em Juiz de Fora. Lá em Miraí, nós temos a Verônica, que é uma salesiana cooperadora que era lá de Rocha Miranda e mudou para Miraí agora e está doidinha para desenvolver a nossa missão lá, né? Formar um grupo e tudo. Miraí é lá perto de Muriaé, né? Por ali, na zona lá da... Nem sei que zona que é aquela. Bom, depois nós temos em Oliveira a Raquelzinha. Raquelzinha está lá em Oliveira, em São João del Rei, né, Raquel? Tá em... Precisamos de... justamente os dois. Precisamos de trabalhar lá em Oliveira também. Depois em Lavras. Quem está em Lavras, Samuel? Em Lavras tem uma paróquia, Nossa Senhora Auxiliadora. De repente o Padre Roberto conhece até mais do que eu, cara, do Padre Odair, quando ele estava aqui. Eu não conheço pessoalmente, mas eu tenho vontade de investigar mais a fundo a história da paróquia, o porquê Nossa Senhora Auxiliadora, porque os salesianos, pelo que me consta, nunca fundaram nada lá. Se houve alguma intenção, não sei. O Padre salesiano de Dom Bosco é de lá, né? É de Lavras, de repente, uma pista aí pra gente começar a ver por aí. Ele tem alguma informação. Justamente. Diga, Roberto. Abre o microfone. Roberto, pode falar. Ô, Chuchu, abre o microfone. Ah, cala a boca, Suzy. Hamilton, a turma toda aí, quero ressaltar só uma coisa muito importante, na diocese toda de São João del Rei, a partir do setor juventude, todos conhecem um pouquinho sobre Dom Bosco. E na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, em Lavras, os jovens também são muito animados, sempre participaram do setor, tem grupos lá de jovens que têm o conhecimento de Dom Bosco. Talvez seja mesmo um campo para fazer uma pescaria vocacional, vamos dizer assim, né? E trabalhou lá algum tempo o Padre Nélio, muito próximo aos salesianos. O Samuel conhece, né? Ele foi ordenado também com o Padre Pedro Sotani, aí no Santuário Dom Bosco, em São João del Rei. Então é uma salesiana. Nós já tentamos por várias vezes convidar Dom Eudes, né, também nosso bispo diocesano, que é ex-aluno, que é né, ex-formando dos SDB também, estão tentando semear. Isso mesmo. Temos também aí... Hamilton, só um pouquinho. Tem também o Padre Alisson Sacramento, que é de São João del Rei, ex-aluno das Salesianas, ex-aluno salesiano. Sim, já que estamos conversando sobre, né, uma das vontades que eu tenho no meu coração é divulgar para o clero de São João del Rei. Não deu tempo, não, mas Dom Eudes vai nos permitir, se Deus quiser. Sem dúvida, né? Isso aí, já conversei isso com ele. Justamente, só falta tempo de ir lá. Nós temos na nossa associação também, em Ponte Nova, nós temos o padre, parece que Nilson, diocesano, salesiano cooperador. Temos em Perdões, né? Em Perdões a gente tem, não sei se é diácono ainda, Samuel, ou se é padre. Lá em Perdões a gente... Diga. Na verdade, em Perdões tinha o padre lá da época que ele fazia parte do grupo dos salesianos cooperadores, mas depois ele foi transferido, porque eu visitei umas 2 vezes a turma de Perdões, e o padre fazia parte também do grupo de aspirantes. E já que estamos falando em comunicação, estava até comentando há pouco com o Padre Roberto, antes da formação, né? Que o quanto é importante e o quanto é desafiador formar um grupo à distância, que é o caso de Palmas, né? Em Palmas nós não temos nenhum salesiano cooperador, estamos contando, o Padre Natália não está mais aqui, mas já pedimos a ele, que tenha um SDB lá em Palmas, que seja delegado da família salesiana, especificamente, talvez, né, se possível, da nossa associação, porque a gente precisa muito presencialmente motivá-los. Estou contando com a Suzy Emanuel também para nos ajudar nessa missão ano que vem. Não sei se vocês estão sabendo, se não, acabar de saber agora. Ave Maria.
E preparem-se que a gente está pensando em ir em Palmas daqui a uns dias aí, né? Já viu. Vamos que vamos. Bom, vamos que vamos. Temos um salesiano cooperador da província de Manaus, Giovana, lá em Rio Verde, Goiás, que é a nossa província também. É como é que é o nome dele, gente? Me parece que é o Vanderlei, não, Marcelo, um negócio assim. Mas é um senhor que trabalhou como conselheiro lá em Manaus, mudou para Uberlândia, Minas Gerais, e agora está em Rio Verde. E nós estamos mantendo contato e tudo, né? A família é toda salesiana, ele, a esposa, a filha, né? Então a filha foi transferida para lá para trabalhar e foi para Uberlândia, agora foi para Rio Verde, e nós estamos mantendo contato lá também, pensando em agilizar lá um centro, alguma coisa assim, né? Um grupo de salesianos cooperadores em Rio Verde, Goiás. E temos também em Uberlândia, onde funcionou por muito tempo o centro local, lá na Teresa Valcer, né, lá no Colégio das Irmãs, a irmã Nazaré deve lembrar. E aí, hoje mora lá em Uberlândia o Carrijo, ex-SDB. Já tive contato com ele para a gente poder agilizar a formação, né, dos salesianos cooperadores lá em Uberlândia e reativar, porque lá tem muitos salesianos cooperadores que estão distantes e, né, estão adormecidos e precisando de reativar essa vocação maravilhosa. Uberlândia, e temos também, que é uma demanda do inspetor, o inspetor já saiu, mas ele nos disse que as únicas capitais da província que não tinham salesianos cooperadores era Palmas e Vitória, né? Palmas a gente já começou com um centro lá de aspirantes, com a formação. Agora falta Vitória, né? Já entrei em contato com o Padre Vidal, o Padre Ivan, e eles vão nos ajudar. E recentemente eu tive também com o Matheus, que é um articulador lá da JS, e algumas meninas lá de Vitória, né? E elas se mostraram lá, jovens, né? Se mostraram interessadas na nossa vocação de salesianos cooperadores, sobretudo que depois dessa fase da JS, o que elas vão fazer na família salesiana, né? Ser salesiana cooperadora, claro. Então, já é um caminho trilhado. E ontem, foi ontem? Não, foi hoje. Hoje eu tive uma notícia fantástica que eu vou compartilhar com vocês, que quem me deu foi o Padre Aguinaldo, lá de Pará de Minas. O Padre Aguinaldo me disse que aqui em Belo Horizonte, ali no bairro Prado, tem uma repórter que se chama Elzira Freitas, não sei se vocês conhecem. Ela é salesiana cooperadora que estava em missão lá em Moçambique e Angola, e agora veio para Belo Horizonte. Então, já me passou o contato, nós vamos, né, contactá-la e tentar ver a possibilidade de ela se unir a nós aqui no Centro Padre Alcides Lana para trabalharmos juntos, né? Então, pelo que vocês estão vendo, a rede de comunicação que a gente precisa, né, imprimir dentro da nossa província, ela é muito grande, muito urgente, né? E vai ser super eficaz, está sendo já, né? Mas tem que ser mais eficaz ainda para a gente poder interagir com todos esses centros. E, se Deus quiser, conseguir criar mais esses 8 aí que estão já no forno, né? Muito bem. Então, eu queria agradecer demais a participação de todo mundo, principalmente da nossa equipe de comunicação, né? A vocês que fizeram aqui as colocações, fizeram as palestras, prepararam, e dizer a todos, né, da nossa província, ao grupo dos ex-alunos, Bernardo, que também estamos de braços abertos para recebê-los, né, assim como a gente estava conversando esses dias lá na nossa reunião da comissão da família salesiana. Por que não os ex-alunos também serem salesianos cooperadores? Uma vez que nós, a maioria de nós salesianos cooperadores, somos ex-alunos também, né? Então, vamos interagir aí nesse sentido. Samuel, tem mais alguma coisa que você gostaria que a gente pontuasse?
Gostaria de te agradecer, Hamilton, agradecer a equipe de comunicação também, a todos os presentes aqui. Só dar 2 avisos. Pessoal, Sim. nós estamos encerrando aqui neste ano, né? Isso mesmo, Suzy, a foto. Suzy Emanuel, lembrando do print da tela aí. Todo mundo abrindo a câmera, por favor. Sorrisão. Pessoal, essa é a 3ª edição do Salesiano, do Formação em Rede. Foi uma experiência que nós começamos lá em agosto, com o professor Brás, falando sobre Dom Bosco, seu tempo. Tivemos no mês passado o Padre Natália fazendo uma partilha tão rica sobre missão, e agora a gente falando de comunicação. E o ano que vem a gente quer continuar com o Formação em Rede, não sei se mensalmente, se bimestralmente, isso aí a gente vai avaliar com a ajuda de vocês. Pessoal, nem todos estão de câmera aberta, eu estou esperando todo mundo abrir a câmera para eu tirar o print. Vamos lá, abrindo a câmera, pessoal. O Roberto quer falar. O Roberto quer falar. Gente, eu quero pedir desculpas, porque eu e a Suzy, nós somos muito espontâneos, né? Então, de repente, a gente se comunica e esquece dos espaços. Considera aí. Eu não quero conversar, ainda não chegou. Ai. E vamos que vamos, alegria salesiana em primeiro lugar. Descontração. Bom, então amanhã... Samuel, você falou uma coisa que eu lembrei aqui. Sim. Né? Eu até tinha tomado nota no início, quando o Giovanni estava falando, né? Quando ele colocou a foto lá, para tentar adivinhar o nosso pensamento, né? A princípio eu pensei que ele não iria adivinhar o meu, porque ele falou e tal, né? Mas depois, no fim, quando ele foi terminando a fala dele, ele foi direto e falou para mim, porque a imagem que me veio de Dom Bosco, assim que quando ele, né, suscitou a nossa imaginação, foi o sorriso e a alegria de Dom Bosco, né? Pois Dom Bosco comunicava para muitos Você vê que eu sou um né? telepata muito fajuto, né? Através do sorriso e da alegria, né? Então, isso aí diz tudo. Nós temos uma dama salesiana aqui em São João del Rei, que completou recentemente 94 anos, a expedida, Padre Roberto. Grande coordenador de um projeto aqui de línguas, né, o curso de Línguas São Marcos. E ela me ensinou, por mais de 10 anos a gente trabalhando junto, eu comecei com os salesianos, sendo ex-aluno da ADS, né, na verdade, me ensinou que o sorriso de Dom Bosco, às vezes faltava um professor, um voluntário para o nosso projeto, ela fala, olha para o sorriso dele, que o sorriso dele vai... Né? E no ano seguinte aparecia, caía de paraquedas lá um colombiano para dar aula de espanhol. Oh, meu Deus do céu. Então, Dom Bosco faz milagre com sorriso, hein? Mas o sorriso dele é fortíssimo. Então, a gente amanhã, pessoal, só dando um último aviso, a gente vai lançar um link lá para vocês avaliarem o formato, dar sugestões, né, para o ano que vem, como é que a gente faz formação em rede. Temos outras ideias, temos muito trabalho nos próximos 2 anos em relação à comunicação. Principalmente produzir subsídios, produzir roteiros, produzir ideias, material para os nossos formadores locais aplicarem, né, usarem nos centros aí, que é a proposta da Região Brasil. Mas tudo adaptado à nossa realidade. Então, muito obrigado, pessoal. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. A foto, ó, o pessoal não abre a câmera, eu vou tirar mais um. Vamos abrir. Abre a câmera. Não, vamos contar. 1, 2, 3. 3, 2, 1. A Thaís até passou perfume, ela olha para você ver. Mais uma foto, pronto. Pessoal, cadê você, boa noite. A Neide apareceu na outra, aí. Na Neide, na Meire, né? Na Meire, aqui. E amanhã essa informação tá lá no YouTube, viu, gente? Está disponível no YouTube a partir de amanhã. Boa noite e até a próxima. Boa noite. Tchau. Boa noite, tchau. Tchau.
Abraço, meu povo. Abraço. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Obrigada, Boa noite. valeu. Valeu. Tchau, valeu.